Oi, História da Arte, parte 2. A gente falou sobre Paleolítico no último vídeo e agora a gente vai falar sobre Neolítico. Eu espero que esse óculos fique bem em mim, primeira vez usando. Espero que o batom vermelho também fique bem em mim, primeira vez usando também. Mas, sem mais delongas, eu queria falar uma coisinha antes da gente começar. Eu estou tentando criar o hábito de leitura. Eu não vem pra mim naturalmente, mas eu sinto que é necessário. Então, eu vou tentar criar uma espécie de clube do livro aqui, onde eu venho aqui e falo, vou ler esse livro. E aí eu coloco um PDF na descrição para vocês lerem também. E aí no próximo vídeo eu falo a minha opinião sobre o livro e vocês podem comentar a opinião de vocês nos comentários também. E aí eu respondo, e aí é meio um clube do livro público, onde se você não ler tá tudo bem, é só não comentar. Mas eu vou começar a ler esse. Eu peguei porque ele é bem fino, então acho que eu consigo dar conta nesse início de hábito. Próximo vídeo, ou não sei, daqui 5 meses eu apareço e falo, então, lembra aquele livro de 100 páginas? Então, eu terminei depois de 200 dias. Enfim, sintam-se livres para participar. Adoraria que vocês participassem. Mas se não, tá tudo bem também. O Neolítico ele ainda faz parte da pré-história. E o Neo é novo e Lítico, pedra. Então é a nova Idade da Pedra, ou Pedra Polida. Mas ela passa por algumas mudanças no uso da pedra e isso afeta a sociedade e, consequentemente, a arte. Enfim, dando contexto, a gente tá partindo do Paleolítico, que é onde as principais expressões artísticas eram a escultura, que eu comentei, que eram símbolos de fertilidade, e as pinturas nas cavernas, que eram principalmente animais. Já o Neolítico, ele nasce com o fim da Era do Gelo, ali mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, que foi quando maiores sinais das mudanças climáticas começaram a aparecer. E com o aquecimento global, né, a gente teve a estabilização do clima, e isso mudou a fauna, a flora, e também resultou em migrações dos povos daquela época. E então a gente começa a ver uma deslocação e um foco a regiões como o Oriente Médio, ali na Mesopotâmia e na Turquia. Eu não sei se eu curti esse óculos, eu não sei se eu curti esse batom, mas agora é muito tarde pra mudar. Por favor, não julguem. Com a estabilização do clima, o homem daquela época ele começa a passar por uma sedentarização. Ele não precisava mais ficar vagando por aí procurando situações favoráveis para a sobrevivência deles. Eles conseguiam agora se estabelecer num lugar e criar agricultura. Então, com o desenvolvimento da agricultura também veio o controle sobre os animais e também teve as formações de aldeias, que eram sementinhas das primeiras cidades. E também com isso tudo, também a gente começa a ver as primeiras estruturas sociais mais complexas. E o que mudou na arte? Os animais eles deixaram de ser o único foco das apresentações artísticas. A gente começa a ter desenhos de seres humanos também. Os animais continuam sendo importantes, eles não deixam de ser, a gente começa só a incluir o ser humano junto naqueles desenhos, mas os animais não deixam de existir nas representações. E também os animais eles continuam sendo mais realistas e as figuras humanas elas são mais simplificadas. E sempre com foco mais no coletivo, seja danças, rituais, dando importância para a vida social e religiosa, e não o indivíduo em si. E aqui a gente começa a perceber, então, uma construção de uma religião, que ela se dá pela observação de fenômenos naturais que acontecem, por exemplo, chuva, meteoros, o sol que nasce todo dia, ou até situações climáticas, inundações, ventos fortes, tempestades, enfim. Eles atribuíam isso a uma força maior que vinha do céu, ou seja, era a religião deles da época. Como eu falei, a gente começa a ter as maiores organizações de aldeias. Com essas formações de vilarejos, a gente também começa a ter brigas e guerras. Que esses conflitos, eles eram muito pelo território. Então, aqueles povoados, eles brigavam por terras que eram férteis. E a gente começa também a ver essa representação da guerra na arte. E também, na arte, nesse período, a gente começa a ter um novo tópico. No Paleolítico eu falei muito sobre escultura e pintura, e aqui a gente começa a incluir também a arquitetura, que como eles não eram mais nômades, eles precisavam começar a desenvolver estruturas, e a gente começa a ver aqui
é o início da arquitetura no mundo. Essas estruturas, elas surgem mais no Oriente Médio, que é onde a gente vai ver. Também tem na Europa, a gente vai falar depois, mas primeiro no Oriente Médio, que é Göbekli. A gente vai falar sobre Göbekli Tepe, que fica na Turquia há cerca de 9.000 anos antes de Cristo. Que é, né, justamente esse novo registro de arte que é a arquitetura. Apesar de ser uma estrutura super monumental, ela ainda pertence ao Neolítico pré-cerâmico. Então, ela é antes da agricultura ser plenamente desenvolvida. É uma estrutura que foi criada com pedra sobre pedra. Tinha metais naquela época ainda, então cria um valor muito maior porque era pedra sobre pedra e essa era a tecnologia da época. E, enfim, essas construções a gente consegue apenas, né, como eu sempre falei, a gente não tem nada certo, nada 100% certo. Então, a gente só consegue imaginar e supor, e aqui se supõe que essas estruturas elas eram com fins religiosos, seja espaços de adoração, ritual ou sacrifícios e afins. E também essas construções sugerem, né, as primeiras ordens sociais organizadas, já que para construir isso precisava de muitas pessoas com um objetivo em mente. Aqui fica mais um indício dessas estruturas sociais que começam a se desenvolver nesse tempo, como eu falei antes. E outra cidade também que a gente pode mencionar é outra cidade que a gente pode mencionar é a cidade de Jericó, que é 8.000 anos a 7.000 anos antes de Cristo. E ela foi ocupada por diversos povos ao longo do tempo. E a Jericó neolítica, ela não é a mesma Jericó da Bíblia, porque é uma cidade que aparece na Bíblia. Mas essa da Bíblia, ela é na Era do Bronze, e aqui a gente tá falando de neolítico, que é antes. E a gente tem também a Çatalhöyük na Turquia, que também é uma estrutura bem interessante, que não é necessariamente o mais antigo ou o maior do Neolítico, mas é importante para a arte, porque a gente começa a ver como a arte era importante para aqueles povos e como elas desempenhavam o seu papel na sociedade. Legal porque aquelas casas elas não tinham porta ou janela, a cidade acontecia no teto, assim, né? Tinha buracos no teto e as pessoas andavam pelo teto para elas conseguirem ver quem estava chegando. Como eu disse, existiam brigas por território, então essa era uma forma de se defender e de conseguir ver o inimigo chegando e também o inimigo não ter como entrar, porque a entrada é por cima. Então é muito legal toda essa estrutura que eles criaram. E a gente também começa a ver alguns artefatos muito legais, como, por exemplo, caveiras humanas, que eram cobertas de argila. Numa tentativa de reconstruir o rosto, fica algo que a gente olha agora, a gente pensa meio creepy, meio bizarro, mas eles não faziam esses objetos com a estética em mente, eram objetos que tinham fins religiosos, mas é muito importante porque a gente começa a ter o primeiro retrato da humanidade. Então, essas caveiras encontradas são muito importantes também para uma espécie de escultura e retrato que começa a surgir. Como no Paleolítico a gente continua tendo algumas figuras de representação de fertilidade feminina, a gente tem essa aqui, que é muito importante, é Seated Female Figure, e ela foi encontrada em sacos de grãos, então a gente começa a ver não só como um símbolo de fertilidade da raça humana daquele tempo, mas também de fertilidade das colheitas e uma manifestação para que a agricultura deles também floresça e também prospere. E a gente também, aqui no Neolítico, a gente tem o que se assume ser, ou talvez não ser, enfim, a primeira pintura de paisagem da humanidade, que se assume ser a cidade que eu mencionei, a Çatalhöyük, na Turquia, com o vulcão atrás. Alguns acreditam ser isso e alguns acreditam ser desenhos de textura tipo de um animal, por exemplo, ou um padrão geométrico. Enfim, são hipóteses e não um consenso. Voltando para a arquitetura, porque eu acho que é um ponto muito importante do Neolítico, porque é onde a gente começa a ter essa representação, já que a gente não tinha antes. Na Europa, a gente começa a ter as arquiteturas megalíticas, que eram construções em pedra também. Neolítico, lítico, pedra.
Então, se no Paleolítico a arquitetura ela era natural, né, em cavernas e grutas, no Neolítico a gente começa a ter construções não realmente feitas pelo pelo humano naquela época. E a gente tem algumas categorias, como por exemplo os nurags, que são construções de pedras sem argamassa, com função defensiva ou religiosa. Os menhirs, que são pedras isoladas. Os dolmens, que são pedras que formam uma câmara. E o Crommelech, que são círculos de pedra. O mais famoso seria o Stonehenge. Falei sobre o Stonehenge e vou fazer uma abertura aqui, porque ele é um símbolo muito importante, né? Ainda é super famoso. E por muito tempo a gente não, né? Todo mundo especulou sobre a função dele. Eu consigo dividir em 3, que eu acho que são muito interessantes de se falar e muito prováveis, na minha opinião. Que acredita que era cemitérios, porque foi sim encontrados restos mortais lá. Então, ou seja, um lugar religioso e afim das pessoas que viviam lá. Ou um templo de adoração ao deus do sol, que era um deus muito importante para eles na época, e continua sendo, né? Porque a agricultura meio que depende do sol, então eles faziam muitas adorações para o deus do sol, não só nessa época, como a gente vai ver várias religiões e várias construções e sociedades que adoravam o sol e continuaram adorando. E também poderia ser como se fosse um calendário, porque conforme a Terra vai girando, o sol vai criando sombras de posições diferentes, e isso poderia ser um calendário para eles saberem como lidar com a agricultura deles, por exemplo, quando é o dia mais longo, quando é o dia mais curto, quando eles começam a precisar preparar para um período difícil, ou então quando a colheita ia ser muito próspera. Enfim, tinha os... Como é que é o nome? Eu sei que em algumas religiões pagãs, o solstício, isso. Então eles também conseguiam marcar os solstícios de cada estação. E enfim, esse é um vídeo mais curto. Eu confesso que no Neolítico eu acho mais interessante realmente a arquitetura, então por isso que eu acho que eu trouxe mais sobre isso. Mas existem várias coisas que foram desde o Paleolítico, como por exemplo as figuras de fertilidade, eles continuaram pintando, muitas coisas se adaptaram do Paleolítico, que é muito interessante porque não tem como o ser humano acordar Paleolítico e aí do nada, num piscar de olhos, ele ser um Picasso da vida. Existe uma linha do tempo que ele segue, o Neolítico é muito importante para essa virada de chave, né, de artes primitivas para começar alguma construção de sociedade e de representação mais complexa. Mas o que eu acho muito legal é realmente a arquitetura. E é um período muito importante porque o homem parou de só reagir à natureza, ele começou a controlar ela, começou a interpretar ela também, negociar com ela através de oferendas e rituais. É um marco de muitos inícios da sociedade, inícios de cidade, inícios da religião. Então demonstra que eles não só estavam ali no presente, mas eles também tinham o desejo de um futuro para a raça humana. De Neolítico foi isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se inscrevam, curtam, assistam o Paleolítico se vocês não assistiram ainda, e fiquem ligadas para o próximo vídeo, que é Mesopotâmia e aí Egito, colocando aqui uma agenda. Mesopotâmia, que é muito interessante, é um dos meus favoritos ali dessas artes desses períodos mais antigos. O Egito, que é uma época muito bonita, muito romântica, romantizada. Enfim, a gente tem muita coisa pra ver ainda, e eu espero que vocês tenham gostado, e é isso, até a próxima.